Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gonzalez do canal Acervo Matemático e eu vim aqui realizar a resolução da questão 31 do concurso para soldado da PM do Estado de São Paulo do ano de 2022. Primeiramente, vamos ler o enunciado. Tem-se certa quantidade X de projéteis, menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento é de... Tá bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente sabe o quê? Que essa quantidade X de projéteis pode ser agrupada de 20 em 20. Ou seja, você vai ter, por exemplo, 10 grupos de 20, 15 grupos de 20, 20 grupos de 20. Ou seja, a gente sabe que x ele tem que ser múltiplo de 20. X ele tem que ser múltiplo de 20. Da mesma maneira, ele também tem que ser múltiplo de 26, pois ele também pode ser agrupado em grupos de 26 em 26 unidades. E ele também tem que ser múltiplo de 30, pois ele é um número que ele pode ser agrupado tanto em grupos de 20, como em grupos de 26, como em grupos de 30. 5 grupos de 30, 10 grupos de 30, etc. Ou seja, ele tem que ser múltiplo dos três ao mesmo tempo. Tá? Primeiramente, qual é o primeiro passo que eu penso aqui? É descobrir quem é o mínimo múltiplo comum de 20, 26 e 30. Porque eu vou saber o menor número possível que satisfaça essa condição de ser múltiplo dos três ao mesmo tempo. Tudo bem? Entenderam até aí? Então, vamos lá. Vou encontrar uma MMC de 20, 26 e 30. Como é que eu faço? Eu pego 20, 26 e 30 e fatoro esses números. Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar o 2. O 20 por 2 dá 10. O 26 dá 13. E o 30 dá 15. Por 2 novamente, vai ficar 5, 13 e 15. Agora vai por 3, continua 5, continua 13. 15 por 3 dá 5. Agora vai 5, 1, 13 e 1. Agora foi 13, 1, 1 e 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 20, 26 e 30 é essa multiplicação aqui. Vou colocar MMC de 20, 26 e 30. Ele é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Então, esse MMC de 20, 26 e 30 é igual a 780. Tá bom? Então, o que é que a questão pede agora? A questão pediu. Tá, antes disso, 780 é o mínimo múltiplo comum. É o menor número possível que é múltiplo dos três ao mesmo tempo. Ele não disse aqui que tinha que ser o menor múltiplo possível. Poderia ser outro número que também satisfaça essa relação aqui. Porém, ele me deu a informação. Ele me disse que x é menor que 1000. E o próximo número, que é múltiplo de 20, 26 e 30, todos ao mesmo tempo, e que não é o 780, tem que ser o próximo múltiplo disso, que vai ser no mínimo 2 vezes 780. E aí já passaria de 1000. Por quê? Para ser múltiplo dos três ao mesmo tempo, tem que ter todos esses fatores. E o próximo menor fator que você pode acrescentar seria 1 vezes 2, para aumentar o número. E aí já seria 2 vezes 780, já passaria de 1000. Portanto, concluímos que esse é o número x. Vocês entenderam? X
menor que 1000. Logo, x ele vai ter que ser igual ao 780. Mas se ele não desse essa restrição de x menor que 1000, aí a gente não teria como definir. Podia ser 780 ou diversos outros números maiores que ele. Tudo bem? Ok, vamos lá. E agora ele falou o quê? Entretanto, para o treinamento, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Tudo bem? Então, o que eu vou saber? Primeiro, eu tenho que saber qual o resto, ou o que está acontecendo na divisão entre 780 por 35, porque eu vou saber quantos grupos de 35 tem no 780, e aí eu vou saber depois quanto que está faltando, ou quanto que está sobrando, para poder responder a questão, certo? Então, eu vou fazer aqui 780 dividido por 35. Colocar 2, deu 70, 8, 0. Aí eu vou ter que colocar 2 de novo, 70, sobrou 10. Então, o que acontece? Eu sei que o 780, então, ele é o quê? Eu vou escrever aqui de um jeito legal para vocês. Ele é 22 vezes 35 mais 10. Tudo bem? O que significa? Agora temos que entender o que ele quer na questão. Temos 780 projéteis. Conseguimos colocar em 22 grupos de 35 e sobrou 10. E o que ele pediu? Pensando em não deixar sobras, então tem que eliminar essa sobra, a quantidade mínima de projetos que deve ser adicionada a x de modo a satisfazer o agrupamento necessário é de temos 10 e temos que adicionar algo para chegar no agrupamento, que é o quê? De grupo de 35. Então, quanto que a gente precisa adicionar? 35 menos 10 é igual a 25. Se a gente adicionar 25, esse resto de 10 aqui não vai sobrar mais, vai dar mais um grupo de 35. Vocês entenderam? Então, eu tenho que adicionar 25 unidades nesse grupo de 780 para poder dividir em grupos de 35. O que vocês acharam dessa questão, pessoal? Primeiramente, a gente teve que entender que o x ele era o MMC, fazendo essa análise, e aí depois a gente fez o estudo para saber quanto teria que acrescentar aos 780. O que vocês acharam? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, estou aqui para ajudar. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que eu vou conseguir trazer muito mais questões para vocês para a gente conseguir essa sonhada aprovação. Valeu, pessoal, tamo junto.